E eu vou falar hoje sobre isso, sobre alegria, sobre esse estado. Nós temos conversado com alguns irmãos, percebemos, e aí, irmão, como você está? Muito ruim, as situações estão difíceis, as perseguições estão difíceis, e a gente percebe que há uma alegria assim, muito pontual, muito momentânea, muito passageira, e quando que a Bíblia diz o contrário, que o que deve ser passageiro são as perseguições, são as tristezas. A alegria, ela é constante, e eu quero falar sobre a alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos onde? Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai, nós estamos na Tua total dependência, Senhor. Aqui está a Tua palavra, com alegria, Senhor, nós vamos pregar, nós vamos falar, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude. O Senhor fale com aqueles que o Senhor quer falar, com todos, Senhor, é o nosso desejo. E, Senhor, se ainda alguma pessoa ou alguém ainda não teve uma experiência, Senhor, de novo nascimento, se prostrar diante do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que o Senhor providencia, Senhor, no Teu querer, do Teu jeito, da Tua forma, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Irmãos, falando sobre essa carta de Paulo aos Filipenses, só para nós entendermos um pouquinho, nós precisamos voltar em Atos no capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 12, onde nós temos aí o início dessa história. Por que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Então nós voltamos para Atos 16, do Atos 16, 9 e 12, que diz assim: à noite sobreveio uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade na Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Paulo, em Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária, ele vai a Filipos. Ele estava ali e ele teve uma visão de um homem, um varão, com vestes macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era um chamado do Senhor, e nós, nessa cidade, que começa o Evangelho na Europa. Tanto é que é chamado Filipos de o berço do cristianismo europeu. Era o Senhor convocando Paulo e Silas para anunciar o Evangelho na Europa, iniciar o Evangelho naquele local. Mesmo permanecendo ali somente alguns dias, não sei quantos dias eles permaneceram, o Evangelho foi pregado naquela cidade com muita intensidade. Se os irmãos olharem Filipenses 1:1, vai ver que quando Paulo escreve essa carta, a igreja ela estava muito bem fundada. Ali já havia diáconos, havia presbíteros, havia anciãos, havia uma igreja formada já, uma igreja estabelecida, com lideranças, com representantes e tudo mais. Nessa visita de Paulo, na segunda viagem, onde ele visitou essa cidade de Filipos, é ali que houve a conversão de uma mulher chamada Lídia, uma mulher que vendia, comercializava púrpura. Ali naquela cidade também que Paulo e Silas expulsam aquele demônio daquela jovem adivinhadora, que vinha atrás dele gritando, esses são filhos de Deus, esses são servos do Deus vivo, e Paulo e Silas expulsam o demônio daquela jovem. E como aquela jovem adivinhadora, ela dava muitos lucros para os seus senhores, eles fizeram isso e levaram um cacete. Foram presos, foram açoitados, foram para a prisão por causa disso. Que as pessoas, os donos daquelas pessoas não gostaram muito da ideia deles expulsar o demônio daquela jovem, porque ela era uma fonte de lucro para eles. E Paulo e Silas foram presos e levaram ali, a Bíblia diz, muitos açoites. Quer dizer, foram um punhado deles. Só que o que nos parece é que esses açoites, eles causaram
assim, dores físicas, mas a alegria daqueles homens, a certeza daqueles homens eram tão grandes que a Bíblia nos diz que à meia-noite, mesmo tendo levado uma surra boa, a Bíblia diz que eles cantavam louvores. Eles cantavam e as pessoas que estavam com eles na prisão escutavam, os seus companheiros escutavam. E ali a gente percebe o seguinte, que devia estar doendo, com certeza estava doendo, mas era uma dor na carne, e eles tinham alegria do Senhor, eles eram felizes, eles eram alegres, porque eles sabiam no Senhor, eles tinham certeza no Senhor que eles criam, e por isso, mesmo diante daqueles açoites, eles não ficavam murmurando. Aí eu estava preparando esse estudo, estava pensando, se fosse com a gente, hein, levasse uma pisa daquela, será que a gente ia ficar, Senhor, mas por que o Senhor não deu essa pisa no Marco? Tinha que ser em mim? Por que o Senhor não pegou um outro? Mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz para levar isso? A gente murmurava. E aqueles homens não murmuravam, eles eram alegres. E só para falar também, que foi justamente ali nessa cidade de Filipe, no capítulo 16, que aquele carcereiro, ele é defrontado ali com uma situação, e a Bíblia diz que ele diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Acontece justamente ali naquela cidade. Muito bem, Paulo escreve essa carta para os filipenses justamente para agradecer uma oferta que eles mandaram para Paulo através de um homem chamado Epafrodito. E essa cidade, essa igreja, ficava na cidade de Filipos, e aqui eu peguei uma definição do que era essa cidade, do que era essa igreja, melhor dizendo. Ela era uma assembleia de crentes professos do Senhor Jesus Cristo, vivendo naquela localidade, que se reuniam em nome do Senhor para batizar, participar da ceia do Senhor, adorar, louvar, orar, ter comunhão entre si, dar testemunho, ministrar a palavra, disciplinar e propagar o Evangelho. Isso é que fazia a igreja na cidade de Filipe. Ou seja, era uma comunidade igual à nossa comunidade aqui. Uma comunidade que tinha essas tarefas e tinha o seu foco no Evangelho. Foi uma epístola escrita aproximadamente no ano 60, depois da morte de Jesus Cristo, da ressurreição. 60 anos depois, 60, 61, Paulo escreve. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando Paulo escreve essa epístola, irmãos, ele não estava num hotel 5 estrelas, assim, tomando uma vista bonita para o mar, entendeu? Ele também não estava numa bela praia, tomando uma boa água de coco, né, geladinha. Também não estava na sacada do seu apartamento, com uma boa visão, assim, para o Lago Igapó. Entendeu? Ele também não estava na companhia de irmãos. Ele não estava ali desfrutando de coisas boas. Paulo estava na prisão. E a prisão, naquela época, não tinha direitos humanos, irmãos. Naquela época, prisão era prisão. E os romanos não tinham intenção nenhuma de facilitar a vida deles. Não tinha intenção nenhuma de dizer, você está bem? Você está se sentindo bem? Não, muito pelo contrário. Prisão era prisão. Era um negócio que era violento. E aí Paulo, abra aí a sua Bíblia em Filipenses, vamos ficar bastante em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Paulo, ele estava ali naquela prisão, aguardando nada mais, nada menos que o seu julgamento. E ele sabia que aquele julgamento não ia dar em outra coisa, a não ser em morte. Ele estava ali, prisioneiro de Nero, e ele não tinha muita dúvida de que ele ia ser morto. E ele escreve assim, Filipenses 1, 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, ele está alegando que
todos esses acontecimentos que ele está sofrendo, que ele sofreu, Deus usou isso e está usando isso justamente para que o evangelho seja pregado a toda a guarda pretoriana, a todas aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam ali a serviço do imperador. Se você, para provar isso, ou não precisa de provar, mas como exemplo disso, se você abrir lá Filipenses 4:22, lá no final, ele diz o seguinte, que todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Que os da casa de César eram justamente os soldados, eram aquelas pessoas que estavam a serviço do imperador. Então, Paulo, mesmo preso, eu vi o irmão dizendo que prisioneiro ele ficava acorrentado com soldados, e mesmo acorrentado com soldados, dá-lhe evangelho. Aí de tempo em tempo, que eu não sei quantas horas, trocava aquela guarda, trocava a guarda e ele dá-lhe evangelho. Entendeu? Quantas guardas trocava, ele pregava o evangelho, e a ponto de que toda a guarda pretoriana ouviu do evangelho e foi ali convertido pelo Senhor, segundo o que nós lemos aqui. Por causa da prisão de Paulo, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, avançou irresistivelmente por meio da guarda do palácio e além deste. A prisão de Paulo, por causa de Cristo, tornou-se conhecida não só dos soldados que trabalhavam para o imperador, mas também para toda a família real. Agora, vamos contextualizar, vamos trazer para hoje. Uma pessoa presa naquela situação, sem nenhum tipo de murmuração, usa isso para anunciar o evangelho. O que a gente tem falado aqui, até o Marco falou hoje, quanto mais de Cristo, menos de mim. Quanto mais do Senhor, quanto mais cheio, quanto mais nós estivermos do Senhor, mais de mim. Entendeu? Esse homem, Paulo, ele tinha... menos de mim, é verdade. Não mais de mim, não. Menos de mim. Esse homem, ele tinha isso muito claro na vida dele. Era uma pessoa que não se importava muito com as situações, mas o objetivo era anunciar o evangelho, anunciar a Cristo. E eu quero dizer que para o cristão, para mim e para você, a ordem é alegrarmos sempre no Senhor. Esta é a ordem para nós, alegrarmos no Senhor. Irmãos, mas eu estou levando tanta burdoada, eu também. Nós vamos olhar um pouco mais para frente, que você vai ver que você não está sozinho nisso. E eu vou dizer para você, vai piorar, entendeu? Tem duas notícias para você, uma ruim e uma pior. Você está levando, vai piorar, entendeu? Então, alegramos em quem? É na situação? É na circunstância? É nas pessoas? É em quê? É no Senhor. Porque toda a alegria que não for do Senhor, ela é passageira, ela é pontual, ela é momentânea, ela é momentos de felicidade. Agora, a alegria verdadeira, permanente, essa alegria é só no Senhor. E se nós olharmos, nós temos aqui, se nós olharmos para só um pouquinho o que nos fala em Apocalipse sobre a vida eterna, sobre a morada celestial, nada aqui, nada dessas situações nos tira o foco, nos tira a alegria, a certeza de que essas situações aqui são realmente passageiras. O que nos aguarda é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Que aí as varadas nós podemos glorificar a Deus diante delas. Pois é, mas alguém pode dizer assim, é muito fácil falar e ficar fora da situação, né? É muito fácil mandar fazer, mas não está inserido no processo. No mundo corporativo nós falamos o seguinte, se você dá uma ideia, você vai participar da implementação dela. Porque dar ideia para os outros fazer é muito fácil, né? Tem lá uma solução, eu sugiro que faça isso. Mas e como? Não sei, eu só estou sugerindo. Não, dar ideia para os outros implementar é muito fácil. E Jesus, ele pegava os escribas e os fariseus justamente nesse ponto. Porque lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 4, abre lá. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, tem essas regras, tem essa situação, mas comigo não funciona. Seria muito interessante falar assim, se Paulo falasse assim,
vocês têm que estarem alegres. Por favor, vamos ficar alegres. Só que eu estou triste, Sandra. Essa alegria é só para vocês. Para mim não. Para mim não vale isso, porque eu posso não estar. Só que Paulo não era assim. Isso não valia para a vida de Paulo. Isso não era verdade para a vida dele. Ele vivia essa alegria constante. E só se eu não esquecer de alguns aqui, que eu tenho certeza que eu vou esquecer de algumas situações, mas Paulo, logo que o Senhor o converteu, lá em Damasco, ele foi descido por um cesto na cidade de Damasco, porque os irmãos queriam matar Paulo. Depois ele foi para Tarso, ele foi esquecido em Tarso. Depois ele foi perseguido em Antioquia. Depois ele conseguiu se livrar do apedrejamento icônio. Mas em Listra ele não conseguiu se livrar, ele foi apedrejado em Listra. Lá em Filipos, nessa cidade que nós estamos lendo aqui, ele foi açoitado e foi preso. Ele foi expulso de Tessalônica, ele foi expulso de Bereia, ele foi chamado de tagarela lá em Atenas. Ele foi preso em Acaia, ele foi preso e açoitado em Éfeso, ele foi julgado por Festo, por Félix e por Agripa, ele foi preso em Roma. Ele podia dizer para os irmãos: fiquem alegres porque eu estou alegre. Eu não podia. Ele tinha condições de dizer assim: olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Podia dizer isso ou não podia? Eu tenho certeza que tem muito mais aqui que ele passou, sem falar nas dores de parto que ele diz que sentia pelos irmãos. Os irmãos que ele pregava o evangelho, daí a pouco vinha lá o povo e distorcia tudo que ele estava falando. Pregava a graça, os caras vinham lá e pregavam a lei. Quer dizer, tudo mais que ele passou. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, Paulo, ele não acreditava em sorte, não acreditava em azar, não acreditava em macumba, nem em boa cumba, não acreditava em pé de coelho, nem em trevo, não acreditava em ferradura, não acreditava em água benta, não acreditava em encruzilhada, não acreditava em nada disso. Nada disso tinha poder na vida desse homem. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: eu sei naquele que eu tenho crido. Eu sei naquele que eu tenho, eu sei em quem eu tenho crido, diz a palavra em 2 Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ou para guardar o meu depósito até o dia final. Esse homem, ele dizia isso com convicção. Eu sei em quem eu tenho. Diante de todas essas situações aqui, ele diz: olha, eu sei quem é o Senhor. Eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho prazer nessa vida. Eu sou alegre diante de todas essas situações, porque Ele tem me sustentado. Mesmo eu levando várias surras, sendo preso, sendo açoitado, sendo julgado, esperando ali a morte em Roma, sendo decapitado, sendo tudo isso, eu sei em quem eu tenho crido. E aí eu vou trazer para nós. Qual que é a nossa postura? Nós podemos, irmãos, sem hipocrisia, sem precisar revelar para mim, mas nós podemos usar esse mesmo termo, esse mesmo versículo para a nossa vida. Eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador e Senhor. Eu creio nisso. O Marco falou aqui no início: você crê naquele, você já nasceu de novo, você crê nisso, que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Nós vimos aqui que na cruz do Calvário, foi ali a nossa natureza pecaminosa. Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele quem? O meu novo homem? Não, o meu velho homem foi crucificado com ele. Para quê? Para que eu não sirva mais o pecado como escravo, ou seja, o pecado não é mais o meu dono, eu não obedeço mais ele. O meu dono, o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu posso dizer isso, eu sei em quem tenho crido, ou será que eu digo, bom,
mais ou menos, né? Eu creio, mas às vezes eu não creio. Aonde que está a minha alegria? Só adiantando um pouquinho. A alegria do cristão não está em circunstâncias, não está em pessoas, não está em situação. Não está. A alegria do cristão está numa pessoa. A alegria do cristão é Cristo. É Cristo. Ah, a minha alegria é porque eu comprei um apartamento. Não, a minha alegria é Cristo. O Cristo na vida do cristão, ele traz a alegria. Fora de Cristo não há alegria. A nossa postura como cristão também deve ser esta: eu sei em quem eu tenho crido. E quando nós temos isso muito claro, fica difícil tirar o nosso foco. Fica difícil tirar a nossa certeza. Fica difícil tirar a minha alegria e a sua alegria. Porque nós temos uma reta, nós temos um alvo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Quando eu tenho esse olhar, quando eu tenho essa certeza, a minha alegria ela é completa. Ô, irmão, mas está dizendo então que ser cristão então não tem problema? Eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma pior, entendeu? Você tem problema e vai continuar tendo problemas. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: eu vou virar crente para acabar os meus problemas. Digo, olha, você vai arrumar mais um. Porque esse negócio, não vou ter mais problema? Não, você vai continuar tendo problemas. Só que você vai ter certeza naquele que você crê. Abra comigo, por favor, irmãos. Capítulo 1, Filipenses 1, 3 e 4. Paulo envia uma mensagem para os filipenses, na lembrança que tinha deles, do período que eles estiveram juntos. E ele orava com alegria pelos irmãos. Essa igreja de Filipenses, aos Filipenses ou de Filipos, era uma igreja que parece que estava no coração de Paulo, entendeu? Uma igreja que ele tinha um carinho por ela. E ele escreve assim, capítulo 1, versículo 3 e 4: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Dou graças a meu Deus, porque eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aí Paulo orava constantemente por aqueles irmãos e com alegria. E ali não havia acepção de pessoas, ele orava por todos. Irmãos, às vezes até na oração a gente faz acepção de pessoas. Até na oração a gente diz: eu vou orar, mas... Senhor, abençoe aquele irmão. Mas a gente faz assim e não é certo isso. Não tinha acepção de pessoas. Paulo orava com alegria e ele fazia sempre. Orar é fácil? Vamos ser sinceros. É fácil orar? Vamos doar, vamos orar 1 hora. Não é fácil orar. O irmão disse aqui já algumas vezes que é mais fácil você ler a Bíblia 1 hora do que você orar 10 minutos. Irmãos, as pessoas falam assim: irmão, eu começo a orar e eu durmo. Eu durmo. Você quer ver eu dormir? É começar a orar. Ou diz assim: eu começo a orar, irmão, de repente eu nem sei mais o que eu estou falando. Eu lembro só das primeiras palavras, depois eu não lembro mais do que eu estou falando. Outro começa a orar, irmão, começa a orar, eu me desconcentro completamente. Pois é, porque existe uma luta, existe alguém que faz de tudo para que a gente não ore, para que a gente troque a oração por qualquer outra coisa, entendeu? Mas orar é muito importante, é demais orar por todos que nós conhecemos, orar pelas nossas autoridades. Às vezes alguém diz: não, eu oro, mas pela autoridade eu não vou orar, eu não concordo. A Bíblia diz: orai pelas vossas autoridades. Olhar até para o pastor, ora para os seus inimigos, ora para as pessoas que a gente conhece. E Paulo fazia isso, orava com alegria, fazia súplicas por todas aquelas pessoas. Irmãos, como eu disse, a alegria do cristão é Cristo. Nós vamos ver uma passagem agora, que está no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11, onde a Bíblia nos fala de pastores que estavam ali naquele campo, pastoreando ali, cuidando das suas ovelhas, e aparece um anjo que traz uma notícia. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: os pastores estavam ali no campo, pastoreando, e aparece um anjo que traz a notícia, a grande notícia, a notícia da alegria. Ele diz assim, Lucas 2, 10 e 11: o anjo, porém, lhes disse:
não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual que é a boa nova aí? Qual que é a grande informação, a grande notícia? A notícia de grande alegria é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que interessante. Quem que era o rei nessa época? Era Herodes. Era o rei Herodes. Então, olha para você ver, Deus deixa o rei Herodes, Deus não se revela lá para o rei Herodes, um pouco antes, também no tempo de Zacarias e Isabel, Deus vai lá, chama um casal de velho, não leva em consideração toda a pompa, toda a sabedoria do rei, e ele vai lá e chama Zacarias e Isabel, e aqui ele deixa também, não poderia ir lá no palácio e dizer assim, olha, chamar uma grande autoridade do palácio e dizer, olha, eu estou trazendo aqui uma boa nova, que nasceu o Salvador. Não, ele não foi lá no palácio, ele foi lá no campo, lá no meio dos pastores, lá naqueles homens simples que estavam pastoreando ou guardando as suas ovelhas. Sabe por que disso? Porque Deus não leva em consideração a aparência do homem, nem a sua sabedoria, nem a sua pompa, nem o seu inchaço. Deus olha o coração do homem. Ele não leva em consideração que o rei é o rei, toda aquela altivez. Então ele vai lá e ele manda um anjo para dar justamente essa notícia para os pastores. Olha, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é o Cristo. Presta atenção, a Bíblia diz que aqueles pastores, o temor daqueles pastores foi substituído pela alegria, porque o anjo chega e ele começa pelo estilo tradicional, não temais. Mas você vai temer por um anjo? Pensa vocês, estão lá no campo, uma fogueira, não tinha energia elétrica, tá? Não apertava um botão e clareava tudo. Eu estava lá no campo e de repente chega um anjo e vai trazer uma notícia. Todos aqueles ficaram atemorizados, todos ficaram com medo, mas o anjo diz assim, não temais. Eis que vos trago uma notícia maravilhosa. Alegre-se com isso. E a Bíblia diz que apressadamente eles foram a Belém e encontraram José, Maria e Jesus. Irmãos, nós temos outras situações na palavra do Senhor sobre homens que não se importaram com a sua situação, não se importaram com com o pedestal, mas se colocaram diante do Senhor em alegria diante de Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo era o Senhor, era a alegria deles. Abra sua Bíblia em João 3, capítulo 29 e 30. Diz assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve muito, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu a mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que coisa maravilhosa. Por que João Batista fala isso? Porque alguns discípulos chegaram questionando sobre Jesus Cristo. Olha, tem um lá que está batizando, está acontecendo isso. Aí João Batista fala justamente isso. Meu querido, se alegra com o Senhor Jesus Cristo, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Isso já se cumpriu em mim. João Batista não estava preocupado com plateia, nem com pedestal. Ele sabia que o propósito do Senhor já havia se cumprido nele, e ele encorajava os seus seguidores a compartilharem da alegria de Jesus Cristo. Ele estava feliz porque ele veio como precursor, ele veio como anunciar aquele que seria o Senhor. E quando as pessoas vêm dizer, João, está acontecendo isso, não se preocupa com isso. Ele é o Senhor, eu vim para anunciar a vida dele, e isso já se cumpriu. Agora que ele cresça e que eu diminua. Não importa mais João Batista, importa Jesus Cristo. E isso é uma alegria completa. Ele não estava triste por aquilo, ele estava feliz por aquilo, porque ele sabia que era o Senhor, ele sabia que era Jesus Cristo, aquele que haveria de vir, o Senhor dele e de todos, e ele estava feliz por isso. E muitas vezes nós ficamos tristes por coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, ficamos murmurentos por muitas coisas que acontecem na nossa vida, ficamos sem alegria por situações simples, porque nós queremos resolver muitas vezes pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço.
João Batista não estava preocupado, nem um pouco preocupado, em deixar de ser o centro das atenções. Até ali ele era. Vinha João Batista. A partir desse momento, ele sai de cena e não estava nem um pouquinho preocupado em deixar de ser o centro das atenções, porque tudo convergia para quem? Para Cristo. Eu lembro que quando nós fazíamos uma peça teatral chamada O Ladrão da Alegria, consistia o seguinte: você tinha uma pessoa que ia para o centro, e essa pessoa apresentava um objeto, apresentava uma situação, e ela falava para todo mundo aqui está a minha alegria é isso, a minha alegria é a minha casa, a minha alegria é esse objeto. E aí vinha um terceiro elemento que nós chamávamos de o inimigo, que na realidade é o diabo mesmo. Ele vinha e coberto com uma capa, e ele tomava aquele objeto, ele tomava e dizia: eu tomei a sua alegria. E a pessoa ficava chorando: a minha alegria foi embora, a minha alegria foi embora. E a gente repetia isso 4, 5 vezes. E a última pessoa, ela entrava sem nada. Ela dizia às pessoas: não, mas você está alegre. Não, eu sou alegre, eu estou muito feliz. Mas você não tem nada. Não, mas eu estou alegre porque a minha alegria não está em situações. A minha alegria não está no objeto, não está na bola, não está no emprego. A minha alegria não está na esposa, no esposo, na casa. A minha alegria é interna, ela está no coração. A minha alegria é Jesus. E aí novamente entrava esse inimigo e procurava como tomar a alegria daquela pessoa. Ele dizia: mas cadê a sua alegria? Onde está a tua alegria? E aquela pessoa dizia: a minha alegria é Jesus Cristo. Aí esse inimigo batia em retirada, porque ele não conseguia tomar aquela alegria. É uma alegria interna, uma alegria que está no coração, é uma alegria que nada pode tomar, nada pode substituir, porque é perene, uma alegria que provém do trono, provém do Senhor. Entendeu? E todos aqueles que são nascidos, que crê no Senhor, têm parte desta alegria. Ela não é comprada, ela é dada pelo Senhor, e o Senhor tem prazer em nos dar isso. E como eu falei no início, hoje a gente percebe os cristãos tristes porque têm substituído a alegria de estar com o Senhor por muitas outras coisas, por situações do dia a dia, e isso tem trazido tristezas, e a gente percebe que a alegria que deveria ser constante, ela passa a ser pontual, ela passa a ser momentânea, enquanto que a tristeza que deveria ser momentânea, ela passa a ser perene, ela fica muito mais tempo na vida do cristão, e aí vem a murmuração, aí vem a dúvida, aí vem o descorajamento, aí vem a tristeza, aí vem a blasfêmia, aí vem tudo aquilo que a gente já sabe. Então, irmãos, a alegria do Senhor, a alegria do cristão é uma pessoa, é Cristo. Você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Que nós vamos continuar com essa alegria, com certeza. E é legal que a alegria, ela é remédio, né? O Provérbio 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza no coração, o espírito se abate. Eu fui buscar o que é aformosear. Aformosear significa tornar formoso, embelezar, ornamentar, enfeitar, adornar. O coração alegre aformoseia o rosto. Tem outras passagens de Provérbios que falam justamente isso. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7 a 9, abre comigo um pouquinho para frente aí, Pedro, capítulo 1, versículo 7 a 9, ele nos traz uma verdade maravilhosa. 1 Pedro 1, 7 a 9, diz assim: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Pedro escreve para aqueles irmãos. Irmãos, Pedro, ele foi testemunha ocular das coisas que aconteceram com Jesus Cristo. Pedro foi chamado pelo Senhor, Pedro andou 3 anos com o Senhor, Pedro viu Jesus sendo julgado, Pedro viu Jesus sendo crucificado, Pedro viu Jesus ressurreto, Pedro foi lá no túmulo, ele viu o túmulo vazio,
Ele foi testemunha ocular de todos os acontecimentos. E aí ele escreve aqui para esses irmãos: vocês não viram, mas porque vocês não viram, isso não significa que vocês não amam. E aí eu trago para nós também não vimos. Vocês viram alguma coisa de Jesus? Vocês estiveram lá? Nós também não vimos, mas nem por causa disso a nossa alegria não é completa. A nossa alegria é tão completa como aqueles que viram, que foram testemunha ocular. E ele diz assim: olha, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Uma alegria que não pode dizer, uma alegria que não pode exprimir. Mesmo nós não tendo visto ali, a olho nu, hoje nós somos cheios de alegria, porque nós temos a mesma fé. O irmão Augusto Nicodemos diz assim: qual a diferença do Velho para o Novo Testamento? Nenhuma. A única diferença é que no Velho Testamento os irmãos criam no Cristo que viria, e no Novo Testamento nós cremos no Cristo que veio. Só isso, é a mesma fé. Quando nós já ouvimos dizer: no Velho Testamento a salvação era por lei, no Novo Testamento é por graça. Mentira! A salvação sempre foi por graça, tanto no Velho quanto no Novo, e a salvação sempre foi em Cristo. Aquele sacrifício do Velho Testamento apontava para Cristo, para o Cristo que haveria de vir, e hoje nós cremos no Cristo que veio. Mas eu gostaria de estar lá para ver. Não, hoje nós temos a mesma alegria que aqueles irmãos tiveram, porque o Senhor está vivo. O irmão disse aqui esses dias, maravilhoso, porque as outras religiões, as diversas religiões, elas sobrevivem sem o seu líder, porque eles escreveram lá e as pessoas leem e seguem. Só que o cristianismo, o líder do cristianismo está vivo. Por isso que nós temos essa alegria, porque o nosso líder, o Senhor, ele morreu, ele foi ressuscitado e ele vive. O dono do cristianismo vive. Ele não está num túmulo, vai lá, o túmulo está vazio. Ele foi ressuscitado, ele está no nosso meio, quer dizer, está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e o teu Espírito trabalha nos nossos corações e traz a sua palavra, revela a tua palavra e nos dá alegria. Esse é o tema da mensagem, nos dá alegria de estarmos diante dele, buscando ele, adorando, louvando, tantas outras coisas que o Senhor nos proporciona. Irmãos, as provações que passamos aqui nesse espaço de tempo, elas não se comparam ao que o Senhor tem preparado para nós na vida eterna. Entendeu? Se nós parássemos, todas as vezes que nós passamos por provações, por dificuldades, se nós parássemos e pensarmos assim: poxa, o que o Senhor tem para mim na vida eterna? Seria pequenininho demais. É que nós damos tanta atenção às provações que nós passamos aqui, que nós transformamos elas em provações gigantes. Só que a Bíblia diz que em Romanos 8,17 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe, os sofrimentos que nós passamos aqui, sofremos, só que isso não pode ser comparado ao que o Senhor tem preparado para os seus, na vida eterna. Quando nós olhamos em Apocalipse, a gente fica só um pouquinho, vendo o que o Senhor nos tem. Irmãos, Cristo era a razão de viver de Paulo. Seu coração estava tão cheio da paixão pela glória de Cristo, que todas as demais coisas eram insignificantes. Ele não considerava que a morte era uma perda. Paulo não considerava que a morte era uma perda. Longe de interromper a sua união com Cristo, a morte o levaria a uma maior experiência de Cristo e de suas bênçãos. Mas parece que ele estava um pouco em dúvida, né? Ele não sabia se ele preferia ir, que é incomparavelmente melhor, ele diz, ou ficar e continuar a obra que o Senhor colocou na vida dele. Abra aí Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já viu cristão com medo de morrer?
Tem um monte de cristãos que tem medo de morrer. Diz assim, irmão, eu quero ir para o céu, mas dá para esperar um pouquinho? Entendeu? Dá para eu continuar aqui mais um pouquinho? Irmãos, cristãos, o desejo de estar com Cristo, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E é mesmo. Para o cristão, a morte é lucro. É sair daqui e ir para um lugar muito melhor do que esse. E às vezes a gente diz, não, mas eu quero morrer, mas eu não quero morrer agora não, entendeu? Tem que esperar mais um pouquinho. Mas esse é o anseio do cristão, é morrer. Nossa, que coisa ruim, é estar com Cristo, é estar com Cristo. E Paulo, ele tinha, para ele tanto fazia, se estar aqui e continuar o trabalho, ou morrer e estar com Cristo. E ele sabia disso, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ele estava aqui. Mas como ele sabia que tudo isso estava sob o controle do Senhor, ele diz, bom, eu vou ficar mais um pouco aqui e vou pregar, continuar pregando. Ou seja, não seria interessante, bom, já que eu vou morrer logo mesmo, eu vou ficar aqui e vou dar uma descansadinha, né? Vou curtir aqui a minha prisãozinha, vou curtir aqui os meus amigos. Não, mas eu vou ficar aqui e vou continuar a obra que o Senhor colocou na minha vida. Isso é a alegria do Senhor. Paulo, depois de ter encontrado o Senhor, tem uma nova visão do que é lucro. Vocês já viram isso? Que para ele, o que era lucro? Ser circuncidado ao 8º dia era ser lucro, ser da linhagem de Israel, ser da tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreu, ser fariseu, ser perseguidor da igreja, ser irrepreensível contra a justiça. Quer dizer, tudo isso para ele era lucro. Só que depois que ele foi encontrado pelo Senhor, ele diz, tudo isso eu tornei como refúgio. E tem uma tradução que é um pouco mais pesada. Diz assim, tudo isso eu tornei como esterco para ganhar a Cristo. Tudo isso ele tornou como nada. Por quê? Porque ele tinha algo melhor, ele tinha uma alegria no coração que era o Senhor. Todas essas coisas que eram importantes, eram muito importantes quando ele não tinha o Senhor. Quando ele foi alcançado pelo Senhor, todas essas coisas se tornaram esterco ou refúgio, porque Cristo era muito melhor. E a gente vai para uma parábola do Senhor, que eu me esqueci onde está, que é o seguinte, que quando o reino de Deus é como uma pérola, que o homem vai e encontra aquela pérola, vende tudo e vai e compra aquela pérola, porque ela é muito melhor, muito maior, muito mais valiosa do que o que ele tinha. Então o reino de Deus é maravilhoso. A nossa alegria, como eu disse, ela é Cristo, irmãos. A nossa alegria é Cristo. E eu quero concluir pedindo que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, quem compreende isso transborda de alegria. Se nós olharmos na época de Jesus, Jesus pregava, anunciava, é chegado o reino de Deus, e muitas pessoas não compreendiam. Certa vez Jesus endureceu o discurso e muitos o abandonaram, inclusive alguns discípulos. Hoje, pregamos, anunciamos, falamos, e muitas pessoas ainda não compreendem isso. Mas quem compreende o Evangelho, quem compreende que eu e você estávamos caminhando a passos largos para o inferno, que isso é o que nós merecemos, e o Senhor foi lá, nos deu o seu Filho amado, nos resgatou e nos deu uma nova vida, converteu o meu e o seu coração, de um coração de pedra para um coração de carne, tirou-nos do caminho do inferno e está levando-nos para o céu. Isso é entender o Evangelho. Quem não entende que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, hoje, quem não entendeu lá, essa passagem, não entende o que é o reino de Deus. E hoje muitas pessoas ainda não entendem. Mas eu repito, quem entende isso, transborda de alegria. Transborda de alegria. O seu coração é cheio do Senhor. Ainda Pedro, ele fala o seguinte, Pedro 4, 12 e 13, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos
na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E ele um pouquinho mais para frente, 5:9, ele diz justamente aquilo que eu falei antes: resisti-vos na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes não parece que o sofrimento está só com a gente? Se eu estou sofrendo tanto, eu estou levando tanta bordoada, parece que é só comigo. Não, é com todos os cristãos. Com todos os cristãos. Aqueles cristãos não estavam sozinhos, como nós também não estamos sozinhos. Antes da volta do Senhor, nós sofremos, irmãos, pois o sofrimento é a certeza da igreja. Pois depois da volta do Senhor, nós teremos uma alegria indizível. Aí você pode perguntar para mim: pois é, e agora? Como fazer isso? Aí eu vou perguntar para você também, nas aplicações aqui que eu anotei. Você tem motivo para ser alegre? Vou fazer a pergunta de novo. Você é alegre? O que tem predominado na sua vida? É a alegria ou é a tristeza? O que tem predominado na minha e na sua vida? São os agradecimentos ou as murmurações? Nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado porque eu sou feliz, eu sou alegre, Senhor. Mesmo sabendo, mesmo com todas as situações difíceis que eu tenho passado e muitas coisas. Veja bem, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós não podemos ficar tristes. Aí eu estaria falando uma grande bobagem. Porque o próprio Jesus Cristo se entristeceu algumas vezes. Quando ele olhou para Jerusalém, ele se entristeceu. Lá, quando ele foi chamado na morte de Lázaro, a Bíblia diz, 11:35, Jesus chorou. Quando ele chegou, Jesus se entristeceu. Nós também nos entristecemos. Situações nos entristecem, pessoas, nós nos decepcionamos com algumas pessoas e nós decepcionamos outras. Isso entristece. Circunstâncias entristecem, mas o que eu quero dizer é que isso não tem que ser o padrão, isso não tem que ser o que toma o nosso coração, isso tem que ser passageiro. A alegria, o perene, o contínuo é a alegria do Senhor. Aí eu digo, nós temos motivos para sermos alegres? Nós temos motivos para ser alegres, muito mais. Aqueles que entendem o que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, esse tem muito motivo para ser alegre, para jubilar, para engrandecer, para glorificar, para louvar, para dizer: o Senhor é meu Senhor, em todo e qualquer momento, como esse homem aqui que nós estamos estudando. Irmão, nós somos forasteiros aqui, nós precisamos entender isso, nós somos forasteiros aqui, e um dia nós vamos para o nosso lugar, um dia nós vamos para a nossa casa. Isso é motivo de alegria, muita alegria. E para terminar, essa alegria ela precisa ser contagiante. Eu vou usar aqui também, vou parafrasear o Thomas de quarta-feira, que ele falou maravilhoso, ele disse assim: o crente, o cristão precisa ser que nem tinta fresca. Você relou, marcou. Nós precisamos ser tintas frescas. As pessoas chegam perto, já diz: hoje, esse é cristão, esse contagia, esse passa o evangelho, esse prega, esse anuncia. Graças a Deus por isso. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo entendimento. Eu peço, Senhor, eu te agradeço por isso. Te agradeço pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por ter me resgatado de um lamaçal de pecado, me conduzido para o reino do Seu Filho. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, pelo regozijo. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor está no controle da minha vida, mesmo com todos os problemas, as situações, os nãos. Eu sei, Senhor, eu me alegro, me regozijo no Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que direciona todos os meus atos. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue direcionando os atos dos irmãos, Senhor, sendo o Senhor da vida deles, e o Senhor providencia, Senhor, alegria na vida deles, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.